Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos a ilustradora mineira Ana Cunha. Apaixonada pela natureza, ela se graduou em biologia, mas foi na ilustração que ela descobriu sua verdadeira vocação profissional. Hoje sua arte vive em páginas de livros, materiais de papelaria e já ganhou até formas de animação. Ô Ana, é um prazer recebê-la aqui no programa Retratos. Prazer é meu, Wagner. Obrigada pelo convite. Que bom, querida. Você é uma jovem mulher, né? Já tem tantas experiências acumuladas na sua vida, né? Uma vida tão rica de vivências humanas. Eu queria começar falando um pouco dessa sua história, né? Você é uma andarilha, né? Você tem um espírito, né, de desbravador, né, querendo conhecer o mundo, as culturas, né? E além disso, você já tem 2 graduações, né, em biologia, em artes plásticas. Tem uma pós-graduação feita na Espanha, né, na Universidade Autônoma de Barcelona. Trabalhou na Alemanha, né, numa editora especializada em publicações de design. E aqui no Brasil hoje já vive do seu próprio trabalho como ilustradora. Alguns analistas dizem, inclusive, que você é uma pessoa muito doce, isso já pude perceber, né? E que essa doçura você leva para suas ilustrações. E aí você faz o mundo ficar um pouco mais bonito, né? Então eu queria saber de você, quando foi que surgiu a ilustração na sua vida, né? E se você já gostava de desenhar desde os primeiros anos, né? Desde a sua infância. Sim, eu desenho desde que eu me lembro, assim, por gente. Na minha família isso sempre foi muito incentivado, a minha mãe gostava de desenhar, as minhas irmãs desenhavam, então desde muito pequena as minhas memórias mais antigas de infância era rabiscando com papel, pintando, desenhando, e isso era muito a minha rotina assim, de infância. E eu não sei nem assim dizer quando que começou o meu interesse, isso foi muito natural, assim, sempre fez parte da minha vida. E havia alguma coisa que te inspirava mais a desenhar, que você gostasse mais de desenhar? Eu sempre gostei muito, sem saber, assim, só fui entender depois, mas eu já fazia ilustração, assim, desde criança. Eu gostava muito de histórias, de inventar histórias e desenhar. Eu fazia cartões, escrevia bilhetinhos para minha mãe, para as pessoas, e desenhava e deixava escondido pela casa. Ai, que então legal. eu já tinha sempre, desde pequena, esse interesse assim da narrativa, da palavra com desenho. Ai, que Sempre legal. me interessei por isso inconscientemente, assim. Mas é interessante que apesar de você, então, como você acabou de dizer, né, você gostar tanto desse universo lúdico e mágico da ilustração, na época do vestibular a sua primeira opção foi numa área completamente diferente, que foi na biologia, né? Foi. Eu queria saber de você, assim, o que te levou a fazer essa escolha? Porque o natural seria você seguir pelo caminho das artes plásticas, né? Eu acho que a arte, a ilustração, o desenho, era uma coisa tão natural assim na minha vida, no meu cotidiano, que eu nunca vi isso como uma profissão, como uma carreira, era um hobby, assim. Era uma coisa era uma brincadeira mesmo, que sempre esteve presente, mas eu não via de outra forma além disso. E eu sempre me interessei por biologia também, gostava muito de estudar e tinha muita curiosidade pela natureza, assim. Sempre fui muito de ficar no mato, observando os insetos e colecionando borboleta, essas coisas. Então eu pensava que essa seria a minha profissão, assim, desde muito cedo também. Eu meio que fui seguindo esse caminho sem dúvidas. Sim. E só depois, quando eu realmente comecei a faculdade,
que eu vi que não era nada de romântico que eu imaginava, que era química e física e estatística. Eu falei, peraí, deixa eu voltar aqui uns capítulos que acho que não era bem isso. Falando em voltar um pouco, eu queria voltar antes desse momento que você começou o curso, porque você passou no vestibular e na época você não iniciou imediatamente os estudos porque a UFMG estava em greve, não é isso? E aí eu acho que nesse período o seu espírito andarilho, né, de andarilha, falou mais alto e você resolveu aproveitar esse tempo e viajou para a Alemanha. Agora, lá na Alemanha, você viveu uma experiência que eu achei fantástica, né? Você trabalhou na oficina tipográfica do Museu Gutenberg, que foi o inventor da imprensa, né? Eu queria saber qual foi o aprendizado que você adquiriu lá, como que essa experiência aconteceu nessa sua vida, né? E o que isso trouxe para você como pessoa e como profissional? Foi maravilhoso, assim, foi a minha primeira experiência de morar fora do Brasil. Eu tenho uma irmã que já morava na Alemanha, sim. E ela mora até hoje na cidade onde nasceu Gutenberg, que se chama Mainz, que é uma cidade pertinho de Frankfurt. E é uma cidade incrível, assim, porque tudo na cidade respira Gutenberg, tem muito escritório de design, a universidade é muito importante, editoras, e tem esse museu incrível, que é um museu do livro, assim, e tem um anexo ao museu que é uma oficina tipográfica, com máquinas, assim, maquinários que eram réplicas e profissionais de todas as áreas que trabalham lá, assim, desde tipógrafos a calígrafos, etc. Tudo que tem relação, assim, com esse universo. E como a universidade estava de greve, eu teria que ficar aqui uns 4 meses de férias. Eu fui para lá para estudar alemão e consegui um estágio nessa oficina. Aproveitou bem o seu tempo, né? E foi uma experiência incrível, assim, aprendi muito, foi muito interessante. Eu trabalhava tanto com os profissionais aprendendo na parte de tipografia, de caligrafia, como nas visitas guiadas, assim, que também são feitas a essa oficina, ensinando as pessoas, as crianças, a manusear as prensas, a produzir. Mas o que eu mais me lembro, assim, que mais me marcou foi que eu tinha algum tempo livre também, assim, tinha momentos que não tinha trabalho propriamente dito, e eu tinha permissão de ficar ali criando o que eu quisesse. Eu tinha as prensas, as tintas. Todo o equipamento à sua disposição. Exatamente, eu tinha todo o equipamento à minha disposição, uma oficina incrível. Isso é o ideal de qualquer artista, né? Poder. E eu me lembro de produzir muito, assim, foi uma experiência importante para mim, acho que profissionalmente, assim, eu nem sabia que isso seria profissionalmente naquele momento, era uma continuação das minhas brincadeiras de criança. Mas eu estava sempre produzindo e no final do meu estágio existia um concurso de cartaz. Era um ano comemorativo da Bíblia, que eu não sei quantos anos, acho que foi 2003, assim, mas era uma data importante, significativa. E a prefeitura da cidade fez um concurso aberto a todas as pessoas de um cartaz. Sobre os 10 mandamentos da Bíblia, assim, um cartaz gráfico. E eu acabei desenvolvendo isso lá no meu tempo livre e ganhei esse concurso. Olha, primeira viagem internacional, primeiro prêmio internacional já, né? Já começou bem, né? Inclusive, eu acho que esse impacto foi tão grande na sua vida que quando você voltou ao Brasil, você começou a fazer o curso de Biologia, mas resolveu fazer um outro curso paralelo, né? Exatamente. Na Escola Guinhar de Artes Plásticas, né? Foi. No meu primeiro dia na Biologia, a primeira aula era Química Experimental. E eu falei, ai meu Deus, acho que eu estou no lugar errado. E já saí, fui fazer inscrição para o vestibular, praticamente. Que legal. E aí você foi desenvolvendo mais ainda essa sua técnica, né, na Guinhar, mas você voltou depois da Alemanha
não é? Para fazer ter mais uma experiência que foi marcante. Sim, também, né? Foi. Que você trabalhou numa editora especializada em publicações de designer, né? Isso. E lá você teve condição, inclusive, de desenvolver um catálogo que eu achei fantástico, isso, sobre uma exposição de Miró, um dos maiores artistas espanhóis de todos os tempos e tal. Como é que foi essa experiência lá na Alemanha? Também foi uma experiência, assim, revolucionária na minha vida. Eu me formei nas duas faculdades e estava, assim, eu já tinha começado a trabalhar com ilustração, mas isso ainda não era uma coisa, assim, que eu vislumbrava tão clara ainda como uma carreira. E eu estava um pouco perdida e desde sempre eu já acompanhava o trabalho dessa editora, que é a Hermann Schmidt Verlag, que é uma editora especializada em design, e eles têm um catálogo bem voltado para publicações experimentais, livro-objetos, e isso fez muito parte da minha graduação, assim, em artes plásticas. E aí foi incrível, eu aprendi muito lá, aprendi demais. E esse catálogo do Miró, como é que foi desenvolvido? Eu passei 5 meses fazendo, era uma exposição grande, uma retrospectiva, e foi um catálogo super experimental também, e eu aprendi muito de tipografia, de design gráfico, que era uma coisa que foi a minha escola, assim, de design, que eu ainda não tinha na minha formação. Ah, que legal. Querida, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas logo, logo voltamos para continuar conhecendo a história dessa jovem menina, essa jovem mulher, que tem muito ainda a nos dizer das experiências nacionais, internacionais e de outras criações dela que vocês ainda vão ver que movimentaram um pouco o mercado daqui, de Minas, na área da ilustração. Então não saiam daí, a gente volta já já.